Olá, amigos e irmãos inscritos aqui no canal. Com grande satisfação, alegria, de estarmos aqui mais uma vez, para estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos trazendo um estudo sobre a Bíblia Sagrada. E hoje nós iremos estudar, estudar sobre o primeiro livro que está escrito na Bíblia, que é Gênesis. Vamos estar abordando esse livro de Gênesis. Você é o nosso convidado para que você possa ficar até o final do vídeo, para que juntos, possamos aprender e estudar mais um pouco da palavra de Deus. A você inscrito, muito obrigado, fica aqui a nossa gratidão. Você que não é inscrito no canal, desde já eu quero aqui deixar um convite, para que você possa se inscrever aqui no nosso canal, para que juntos possamos aprender mais da Bíblia, aprender mais de Deus e receber assim de Deus uma bênção espiritual para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ao estudo, Livro de Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, onde nós vamos estudar, nós vamos aprender onde começou ali, a vida do ser humano, a criação do ser humano, onde ali o homem pecou, desobedeceu a Deus, vamos abordar também em nome de servos, vamos conhecer servos que foram usados como instrumento na mão de Deus para abençoar a vida. Através de servos, nações foi abençoada, a humanidade foi abençoada. Gênesis tem 50 capítulos, versículos são 1533 versículos, Curiosidade bíblica que de repente você não sabia, agora aqui você fica sabendo, São 50 capítulos e 1533 versículos no livro de Gênesis. O livro dos princípios, o livro dos princípios. A autoria desse livro não é declarada, mas, tradicionalmente é atribuída ao servo Moisés, esse livro. A palavra Gênesis significa origens. No texto hebraico, simplesmente é destacada a primeira palavra que significa, Gênesis, significa o princípio, princípio de todas as coisas, onde ali foi criado todas as coisas, onde é relatado no livro de Gênesis sobre a criação de todas as coisas, que existem debaixo da terra. A palavra Gênesis significa origens do texto hebraico, simplesmente é destacada a primeira palavra que significa princípio, como nós já falamos. Do que trata este livro? Os primeiros, universo. Aqui nós vamos aprender, fala de pessoas, fala sobre a família, fala sobre nações. O livro de Gênesis trata de princípio e por isso é um fundamento para o restante da Bíblia. Gênesis é o livro, que tem todos os fundamentos para o restante da Bíblia, É onde se iniciou tudo, onde Deus criou o ser humano, onde Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Principais personagens, principais personagens do livro de Gênesis. Nós vamos conhecer Adão, foi o primeiro ser humano a ser criado por Deus. Em seguida Eva, que foi a sua esposa, os primeiros seres humanos, Está lá nós vamos ler, na Bíblia, conhecer, o que diz a palavra de Deus, lá em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, vai falar sobre a criação. Convido os irmãos que me assistem nesse vídeo, para que juntos possamos ler, conferir na Bíblia aqui, E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então Deus ali criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu autoridade ao homem para dominar todas as coisas que existem debaixo da terra, como nós observamos aqui nesse versículo. Capítulo 5,
capítulo 5 de Gênesis, verso 5, vai dizer o seguinte, amados: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu, né? Curiosidade bíblica também que você, né, ficou sabendo aqui. Se você sabia, você vai relembrar, né? Adão viveu, né, segundo a palavra de Deus, segundo o relato bíblico, Adão viveu 130 anos e gerou filho, né? No versículo, todos os dias de Adão viveu 930 anos, né? Naquela época eles viviam mais tempo, né? 935 anos foi, né, a idade que Adão viveu aqui na face da terra. E nós vamos ver também, conhecer um personagem muito importante, né? Que foi importantíssimo para a continuidade do ser humano na face da terra, que foi Noé. Noé, um fiel construtor da arca, né? Um fiel construtor da arca. Nessa história está relatada aqui no Gênesis, a história de Noé, servo fiel, obediente, né? Obedeceu a Deus, e através da sua obediência ele foi usado como instrumento para que a humanidade não se acabasse, né? Através de Noé, a humanidade não foi extirpada, foi extirpada da face da terra. Ele foi preservado juntamente ele com sua família, e assim deu início à continuidade do ser humano na terra. Capítulo 6, verso 5, né? Está escrito assim: se nos diz a palavra do Senhor, está relatado na palavra do Senhor, está escrito na palavra de Deus, nos livros de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e com toda a imaginação de pensamentos de seu coração, e era só de má continuamente, né? Aqui essa palavra, né? Deus observando para a terra, observando a maldade do homem que tinha se multiplicado naquela época, né? Ele entristeceu o coração de Deus. Deus tomou uma decisão, ele ia destruir a terra, destruir o ser humano da face da terra, mas ele olhou e viu, né, um servo fiel, um servo obediente, que foi Noé, e Deus usou Noé para dar oportunidade, para transmitir aquela palavra ali para aquele povo, uma palavra de arrependimento, para que eles pudessem entrar na arca, para que a humanidade pudesse ser salva. Mesmo a maldade e a desobediência do homem, Deus deu oportunidade para o homem, mas o homem não aceitou. Somente Noé e sua família entrou na arca, né? E nos nossos dias atuais não é diferente. A palavra está sendo pregada, né? A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciada, né? Que Jesus Cristo vem, vai levar um povo escolhido, um povo fiel, uma igreja fiel, um servo fiel que obedece, que segue a palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho, né? Deus vai levar, assim como aconteceu nos dias de Noé, será nos dias de hoje, e na maioria das pessoas, do homem, o homem não dá ouvido à palavra de Deus, né? Assim como nos dias de Noé. E a maldade tem se multiplicado também nos dias de hoje, né? Que podemos ver e observar. Então foi Noé, outro personagem importantíssimo, né, da Bíblia, Abraão e Sara, né? Abraão, né, que foi ali, recebeu uma promessa do Senhor Deus, né? E através de Abraão, né, criou-se uma nação ali, né? Deus fez uma promessa. Os pais de uma nação, né? Abraão e Sara, chamado, né, de o povo escolhido de Deus. Está lá escrito, né? Está escrito aqui no livro de Gênesis. Está relatado, né? Essa história, esse relato, né? Falando sobre a vida de Abraão, de Sara. Está em Gênesis capítulo 12, verso 1. E também você vai encontrar em Gênesis capítulo 25, 8 também esse relato aqui, falando sobre a história desse servo tão importante da Bíblia, né, do livro de Gênesis, que foi Abraão e Sara. Também temos um servo, né, valente, né, que foi muito importante também, né, para dar continuidade à promessa de Deus que tinha feito a Abraão, que foi Isaac e Rebeca, os primeiros membros de uma nova nação. Né, está escrito nesse livro de Gênesis, capítulo 21, verso 1. Né, nos traz esse relato. E lá em Gênesis, capítulo 35 e 29 também
nos traz esse relato, essa história desse servo abençoado, juntamente com Rebeca, sua esposa. Jacó, que foi filho de Isaac, que foi importantíssimo também para dar continuidade, à promessa feita a Abraão, pai das 12 tribos de Israel, Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 21, Está escrita essa história falando sobre a vida de Jacó. E capítulo 50 de Gênesis, verso 14, também vai nos trazer um relato sobre Jacó. José, filho de Jacó, foi importante também para o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Abraão e a sua descendência, O preservador do seu povo e da nação do Egito, José, um jovem, foi usado, foi um instrumento de Deus pela sua obediência, pela sua coragem, pela sua honestidade ali, seu caráter. José foi abençoado para que Deus pudesse dar continuidade à promessa que tinha feito ao seu avô, Abraão. Então está relatado, essa história de José está relatada aqui no livro de Gênesis, capítulo 30, verso 22, e também no capítulo 50 desse livro de Gênesis, capítulo 50, verso 26, está relatada a história ali, a passagem, o relato sobre a vida de José e sua família. E aqui nós vamos encerrar, e a palavra-chave, desse livro de Gênesis, palavra-chave: Deus, céu, terra, semente, descendente e descendência, Esse livro nos traz, relato de servos fiéis, relato da criação, relato da queda do homem, da desobediência, o início ali da humanidade. O livro de Gênesis vai relatar tudo isso aí, toda essa história qual nós mencionamos aqui. Importante que você leia o livro de Gênesis, leia o capítulo todo, começa pelo primeiro, segundo. Cada dia, se você ler um capítulo em 50 dias você vai ler, o livro de Gênesis todo. É importante que você ore antes de você começar uma leitura bíblica. É importante a oração. Ore, peça a Deus comunhão, peça a Deus que fale ao seu coração, medite, todos os dias. Quando você for ler um texto da Bíblia Sagrada, quando você lê a Bíblia Sagrada, você enriquece não só em conhecimento histórico, mas também espiritualmente. A palavra de Deus ela é o alimento espiritual para a nossa vida, é o pão diário espiritual para a nossa alma. Nossa alma necessita de se alimentar da palavra, porque é através da palavra que Deus revela a sua vontade, o seu querer na nossa vida. Tenho certeza, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você adora, quando você cultua, quando você busca a Deus, você é fortalecido. Aí você vence as barreiras, as dificuldades, a luta, o pecado deste mundo, a qual nós, como seres humanos, enfrentamos todos os dias. E para que nós possamos ser vencedor, alcançarmos a bênção, a coroa da vitória, é necessário que nós nos fortalecemos das armaduras a qual Deus deixou. As armaduras espirituais, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é sermos cheios do Espírito Santo, para que assim possamos ser forte e fortalecido dessas armaduras espiritual qual Deus nos deixou. Amém? Que você possa buscar, que você possa estudar, que você possa crer, que você possa confiar, que você possa ter experiência com Deus na palavra. Amém? Aqui nós encerramos mais um vídeo, mais um estudo aqui da palavra de Deus. Falamos um pouco sobre o livro de Gênesis. Vamos voltar em outro vídeo para que possamos dar continuidade. Nós vamos trazer ainda mais relatos sobre o livro de Gênesis. Vão ser alguns vídeos. Queremos trazer aqui algumas mensagens, algumas palavras. Vamos trazer palavras com esse tema Gênesis. O tema que nós estamos tratando é o livro de Gênesis. Vão ser vários vídeos que vamos trazer para o nosso conhecimento, enriquecimento através do conhecimento da palavra, e assim sermos fortalecidos na palavra, no Espírito Santo do Senhor Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo. Forte abraço. Obrigado por você assistir os nossos vídeos. A você, seguidor, muito obrigado. A você que não é inscrito, a você que não é seguidor, siga o nosso canal para nos ajudar. Dê um like, dê um joinha para nos ajudar.
Comente sobre o vídeo, né? Deixe aí nos comentários sobre o tema, sobre o assunto que nós estamos tratando. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz e até um próximo vídeo do estudo da Palavra de Deus.